Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Renato Martins, sejam bem-vindos a mais um Med Podcast, o podcast que a gente fala aqui sobre medicina, carreira, dinheiro, tudo sem tabu. Hoje eu vou ser o host aqui para vocês, tá? Eu sou professor de Finanças Dominadas, junto com o Michael, com o Matheus, a Camila. E no podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguma coisa que a gente tem dentro do Finanças Dominadas que é um ouro ali para os nossos alunos. Eles gostam demais de falar sobre aquilo, que são lives mensais que a gente faz com a carteira do Finanças Dominadas. Essa carteira a gente pensou em trazer aqui para os alunos nossos do Finanças Dominadas com uma ideia de mostrar aquilo que a gente pensa, o racional por trás das nossas escolhas na hora de decidir um investimento que a gente vai fazer mês a mês. Então, eu, o Matheus, o Michael, pensamos aqui nos investimentos, pensamos através de análises com os analistas da Suno, da Bendorf, da BTG, e decidimos qual que é esse racional que a gente vai seguir para montar uma carteira. E o principal aqui dos três que faz essas análises junto com os analistas Suno, com as carteiras recomendadas e tudo mais, é o nosso querido Matheus Alexandre, que é também professor do Finanças Dominadas. Ele é médico, clínico geral, fez clínica lá em BH, na Santa Casa de BH, e trouxe ele hoje para trocar uma ideia com a gente sobre essa carteira Finanças Dominadas que o pessoal tá adorando demais. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado também ao Michael pelo convite, que ele não está podendo estar aqui nesse momento, obrigado Renato, e como o Renato já disse, meu nome é Matheus, eu sou um dos professores do Finanças Dominadas, entrei depois do Renato, terminei minha residência de clínica médica agora, também na Santa Casa em março, e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a carteira, o pessoal gosta bastante mesmo. A gente teve a ideia de iniciar essa carteira mais ou menos uns 11 meses, se eu não me engano, Foi. Uma outra viagem que a gente fez aqui para São Paulo. Por quê? Muita gente pergunta, muito aluno tem dúvida de como que a gente faz o racional para escolher os ativos da nossa carteira. A gente, como médico, como é que a gente investe? E aí a gente teve esse objetivo de criar essa carteira para mostrar desde o início de onde a gente busca a informação, de como a gente busca essa informação, de como a gente entende essa informação. E o objetivo é transmitir o racional e meramente informativo. A gente não quer, de maneira nenhuma, que os alunos comprem aquilo que a gente está comprando para a carteira. É estritamente informar e educar como a gente faz o racional. Então, a gente faz essa live uma vez por mês e não compramos sempre na mesma data do mês. A gente vai comprando aleatório ao longo do mês e a gente separa um dia. Então, a gente não consegue fazer recomendações. A gente não pode fazer recomendações. É apenas informar. Só um detalhe aqui, né, que é do dinheiro do Michael que a gente usa para fazer esses investimentos, né? Esse é um detalhe importante. A gente então, usa... o Michael investe realmente, é o skin in the game ali que a gente chama, para mostrar realmente que a gente está fazendo isso na prática. E até você vai falar um pouquinho sobre a evolução que tá vindo nessa carteira, né? Tá vindo uma evolução legal, interessante. Mas entendam que é o dinheiro nosso mesmo, o dinheiro do Michael no caso. A gente escolhe ali o caminho que vai ser traçado, o Michael investe, a gente coloca e faz essa live com os alunos ao vivo ali, tirando dúvidas e tudo mais. Inicialmente a gente pensou qual o valor aportar, né? E aí a gente escolheu R$5.000 por mês, porque é um valor que a maioria dos médicos, quando se organiza, quando faz o curso, aprende a parte do orçamento, aprende a mexer, lidar com o dinheiro, a gente achou que R$5.000 é um valor ok para a gente poder aportar todos os meses. Então a gente investe R$5.000 todos os meses, seguindo o nosso racional, a nossa filosofia de investimento, pensando na questão macroeconômica, pensando na questão individual das empresas lucrativas, empresas que não têm dívida, empresas sólidas, com o objetivo de melhorar o racional do aluno, para que ele consiga fazer os próprios investimentos, para que ele consiga pensar em como montar a própria carteira, né? É isso mesmo, a gente segue algumas premissas, né, para conseguir definir um objetivo de carteira. Porque existem vários tipos diferentes de forma de você montar uma carteira de investimentos. Existem pessoas que fazem trade, existem as pessoas que fazem o buy and hold, mas o importante é você ter um objetivo e seguir aquele objetivo da forma que você planejou inicialmente. Então, por exemplo, o nosso é um objetivo de longo prazo, principalmente, uma carteira moderadamente conservadora,
com as nossas metas e objetivos em porcentagens. Então, a gente sempre vai buscar alcançar essas metas. Isso diminui um pouco o emocional por trás das escolhas e aumenta bastante o racional das escolhas e dos investimentos. E isso facilita com que a gente diminua os nossos riscos nos investimentos, né? O Matheus pode até falar um pouco quando a gente for falar sobre as diversificações que a gente foi fazendo ao longo do tempo da formação dessa carteira. E lembrando que a diversificação ela é importante no nosso tipo de investimento exatamente para diminuir os riscos que acontecem. Então, vocês vão ver que vai ter um pouquinho ali no exterior, um pouquinho no Brasil, ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo bem distribuído de uma forma definida anteriormente, em que a gente traça essa meta e vai fazendo esse investimento com esses objetivos. Isso. O pessoal pergunta muito como que a gente faz o nosso processo de escolha para colocar algum ativo dentro da carteira. Você vai comprar renda fixa, você vai comprar ação, você vai comprar fundo imobiliário, se vai dolarizar, se vai investir no exterior, como é que a gente faz esse racional? Eu gosto, particularmente, existem várias formas. A forma que eu acho mais interessante para médico é você analisar como é que estão as coisas acontecendo no mundo, questão de juros, questão de inflação. Você escolhe um setor que seja perene, um setor que as empresas sejam lucrativas e um setor que você acredite que não vai diminuir a demanda. Não adianta nada você investir em um setor de moda, da moda daquele momento, né? Não de vestuário de moda, mas sim aquela dica que seu amigo te dá, não vale a pena, não vale nada. Aquela notícia que acabou de sair. Não adianta você investir nesse tipo de coisa, você tem que investir num setor que você acredita que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, ele vai continuar existindo e vai continuar sendo lucrativo. E aí você vai pegar as melhores ações dentro desse setor e vai analisar essas melhores ações junto com os analistas. Como que é analisar junto com os analistas? Você vai pegar carteiras recomendadas de locais que você confia. A gente gosta muito da Suno. A gente usa bastante o Status Invest também. E aí você vai analisar os setores, essas empresas, e vai ver se aquela empresa faz sentido dentro do racional e do objetivo da sua carteira. No nosso caso, aquela empresa vai continuar existindo daqui a 20, 30 anos? Ela vai continuar sendo lucrativa? O produto, o serviço que ela fornece é bom? Os clientes gostam desse produto, desse serviço? Ela tem gestão adequada? O gestor está envolvido em alguma corrupção? Está envolvido em alguma coisa ilegal, alguma coisa nesse sentido? E aí a gente vai ver se isso foi acontecendo ao longo dos anos. Caso a empresa passe no nosso screening, que a gente tem dentro do aplicativo do Finanças, a gente tem várias perguntas de resposta sim ou não, e se isso vale a pena ou não. E aí o Renato vai falar que a gente trouxe 3 exemplos para vocês terem uma ideia de como funciona esse aplicativo. Antes disso, eu vou pegar um gancho aí que você falou sobre a carteira recomendada, que muita gente vem perguntar para nós ali no Finanças e mesmo nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube e tal. O pessoal pergunta muito se deve seguir uma carteira recomendada, né? E a gente está falando aqui que a gente usa essas carteiras recomendadas. Então, elas servem realmente, são boas, quando a empresa que está fazendo essa carteira recomendada é boa, para a gente ter um norte do que vai fazer. É uma triagem. Então, a gente não vai seguir cegamente essa carteira recomendada, porque senão a gente fica totalmente dependente de um terceiro para fazer os investimentos. E isso é uma coisa que a gente não prega nos nossos investimentos. A gente prega que o quê? Você tem que ter independência para conseguir fazer os investimentos da forma adequada. Ou pelo menos entender o que uma outra pessoa está fazendo por você. No caso de um gestor ou alguma coisa assim. Você precisa entender o racional por trás. Então, é aquilo que você falou mesmo. Pega a carteira recomendada, olha lá quais são os ativos que eles estão indicando, vê qual que é um setor que eu quero, qual que é um tipo de empresa que eu quero, usa essas ações que eles estão dando na recomendada e vai fazer o seu estudo. E vai fazer a sua análise. Porque depois que você analisou, que você fez o seu estudo sobre aquela empresa, você tem muito mais firme na sua cabeça qual é o objetivo que você está traçando no momento que você compra uma parte daquela empresa. Porque a gente quer, querendo ou não, virar sócio dessas empresas, né? Então, quando você faz essa análise, você tem uma segurança muito maior de, num futuro próximo, num futuro médio, caiu. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Tudo bem, já estava num planejamento que poderia acontecer. Não, se você segue uma carteira recomendada, cegamente, pode ser que você não entenda o que está acontecendo e vende com prejuízo, e é o que a maioria das pessoas, no Brasil principalmente, fazem ao investir em ações e fundos imobiliários e renda variável no geral.
Então, a gente criou esse aplicativo do Finanças Dominadas com uma das abas ali, que é análise de ações. Essa aba de análise de ações do aplicativo do Finanças é como o Matheus disse, tem uma série de perguntas e respostas com um racional por trás de um screening inicial dessas ações. Então você vai lendo o que pede e responde sim ou não. Chega no final, ele traz uma nota para cada ação que a gente fez a análise. E é a gente que faz essa análise. A gente que eu falo, cada um dos alunos que está com o aplicativo na mão. Então você vai olhar lá, como que é a governança, é boa? Sim, não. O preço sobre o lucro, é bom? Não, sim ou não. Qual que é o número que você tem que olhar? Como que é que você tem que ver? Segue esse passo a passo, chega no final, você salva. E aí abre um ranking das ações que você analisou. Então você vai fazer esse screening, e aí eu trouxe os exemplos aqui até. A gente analisou hoje mesmo. A Vale, ela ficou com um número de 12 na pontuação dela. E aí essa pontuação, ela traz que é muito viável a você fazer uma pesquisa, um estudo mais aprofundado dessa empresa. Então ela é uma empresa ok pelo seu screening inicial. A segunda ação, foi um outro exemplo, é a Kepler, que ela é uma small cap aí, e pela análise das pontuações, ela chegou numa pontuação 8. Essa pontuação, ela é moderadamente viável para você continuar uma pesquisa para ver se vai colocar ou não na sua carteira. Isso já fala assim, ó, isso aqui tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos. Fica de olho. Então ela fica ali mais ou menos no seu screening inicial. E a última que a gente analisou e trouxe para exemplo aqui é a Oi. A Oi, ela ficou com menos 12 de pontuação. Então, assim, ela entrou na parte de pouco viável para você ter um estudo mais aprofundado para colocar na sua carteira. Isso já mostra que, opa, essa empresa aqui já tem alguns problemas aí, algumas questões que pode te trazer uma dor de cabeça. Vale você nem olhar para ela ou deixar para um próximo momento se sua carteira já não está feita. Se você tem a sua carteira montada, já está todos os ativos que você gostaria e tudo mais, você quer ver alguma coisa para arriscar, aí sim você começa a olhar para essas empresas que já estão no negativo já no screening. Eu acho que não faz nem sentido você analisar isso direto, não sei você. Como médico, eu acho que não vale a pena não, porque a gente vai demandar muito tempo procurando o que vai fazer o turnaround da maneira correta. E eu acho que é uma perda de tempo, é melhor o médico focar no trabalho, naquilo que ele é bom, naquilo que ele ganha dinheiro, e o investimento dar o menor dor de cabeça possível para ele. Quanto menos ele gastar de tempo e fazer o investimento de uma forma eficiente, que ele não faça tanta cagada, ele vai conseguir focar no trabalho dele, ele vai conseguir remunerar, vai aumentar o seu aporte, e é isso que vai fazer diferença no longo prazo, junto com investimentos eficientes, com o tempo fazendo o que o tempo faz de mágica, né? Acabou de falar dos juros compostos, da fórmula de juros compostos aqui, exatamente. Né? Mas é muito real isso, porque eu vejo muito médico querendo fazer umas análises incríveis de super empresas e meter o pé em algumas empresas super arriscadas, não sei o quê, porque eu vou ganhar, vou duplicar, vou triplicar. Cara, mais adianta você ganhar 20% em 2 anos de uma empresa perene, uma empresa segura, dentro de um aporte consistente que você está focado ali no seu trabalho, que é a medicina, do que você ficar gastando horas e horas com essas análises de algumas ações, alguns ativos que não são tão bem definidos naquele momento, e deixar de trabalhar na medicina e deixar de fazer os aportes. Eu acho que faz muito mais sentido você usar o trabalho médico na medicina como uma forma de você aportar mais, do que ficar gastando o seu tempo tentando analisar, sendo que você não é nem um especialista nisso. Você, o Michael, a gente é um pouco tarado em investimentos, em finanças e tudo mais, então a gente gasta um pouco mais de tempo do que o normal estudando, analisando essas empresas. E mesmo assim, a gente não tem o tempo que um analista profissional tem. E se você... A gente vai chegar a ter algum dia, eu espero que mudando o jogo aqui, eu venha mudar o tanto de horas que a gente gasta. Mas se você parar para pensar, investimento tem uma peculiaridade, porque cirurgião, você precisa de fazer 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral. Se você quiser fazer alguma sub, você vai ter mais 2 a 3 anos de sub. Então você pode demandar até 10 anos do seu tempo para se tornar especialista. E só então você vai começar a operar, fazer algo com resultado muito expressivo. Nos investimentos não é assim necessariamente. Às vezes você monta uma carteira, feijão com arroz.
Você compra ativos sólidos, ativos eficientes, mantém os seus aportes e você pode ter um resultado no longo prazo, por comprar de maneira eficiente, igual a de um gestor. Você investindo até no exterior através de ETFs, o Buffett fez uma aposta que vários gestores perderam para o índice. Nossa, Então é basicamente você focar no seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, aportar de maneira segura, sem tentar descobrir a nova agulha no palheiro, investindo de maneira segura, de maneira conservadora, de uma maneira mais tranquila, só que consistente, tendo disciplina, você consegue, muitas das vezes, ganhar do mercado, ou pelo menos ficar próximo, o que já dá uma rentabilidade no longo prazo muito boa. E isso talvez seja uma das poucas coisas que você consiga fazer com aquela lei de Pareto, de 80-20, gastando 20% de esforço para ganhar 80% de resultado. E isso, para mim, é muito interessante, porque democratiza o ato de investir. Qualquer pessoa, fazendo de uma maneira simples e correta o feijão com arroz, consegue adquirir e acumular patrimônio no decorrer dos anos. Bateu um insight aqui quando você falava de encontrar nova agulha no palheiro. Um tempo atrás a gente usava encontrar nova Magalu, né? Encontrar nova Magalu, só que agora não dá mais não. Agora não dá mais pra falar esse termo não, né? Já foi a época. Já foi a época. Não, beleza. Vamos começar a falar um pouco então em relação à carteira do Finanças em si. Pode começar falando sobre a questão de como que a carteira está hoje. Tá. Igual o Renato falou, o racional é comprar empresa sólida e que consiga transmitir ao longo do tempo uma menor volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é a variação do preço do ativo no decorrer do tempo. Renda variável é, por definição, muito mais volátil do que a renda fixa. E volatilidade não é todo mundo que aguenta, não é todo ser humano que consegue ver o seu patrimônio cair. No Covid teve ação que caiu mais de 50%, teve carteira como um todo que caiu 30%. Então não é todo mundo que consegue ver o dinheirinho suado que ele aporta todo mês, que ele trabalha, tá ali colocando, cair essa quantidade toda. Quando tá ganhando, tá lindo, quando né? tá ganhando é tá mil subindo, maravilhas. Você acha que tá ótimo. Exato. E toda possível grande rentabilidade, ela tá atrelada também a um risco maior. Isso é diretamente proporcional. Então, quando você tenta diminuir um pouco a volatilidade da carteira, a gente está pensando nos nossos alunos. A carteira do Finanças não é a mesma da minha carteira, não é a mesma da carteira do Renato. A gente está tentando transmitir um racional de investir, mesmo em renda variável, mas também com um pouco de segurança, tirando um pouco da volatilidade da nossa carteira para que a pessoa não venda no prejuízo. Não abra o aplicativo, vê que está caindo 30%, não entende aquela queda e venda. Então a gente transmite o racional, o motivo da gente estar comprando aquele ativo, tenta comprar ativos com menor volatilidade para que a pessoa consiga sobreviver. A regra do investimento é sobreviver. Se você conseguir sobreviver e passar o tempo investindo, você consegue acumular o seu patrimônio. Pensando nisso, a gente foi aportando 5 mil todos os meses. Hoje, a carteira está com R$ 58.030, hoje mesmo, a gente abriu ali antes de entrar no podcast. E a gente tem uma rentabilidade, nesses 10 meses mais ou menos, de 16,34%. Quero fazer um adendo aqui, uma observação, que rentabilidade não é o que a gente procura. Rentabilidade é uma métrica de ego, a gente quer montar uma carteira diversificada. Ah, Matheus, por que a rentabilidade não é importante? Porque no curto prazo, em um ano, muita coisa pode acontecer. Muita notícia, não é tão relacionado ao lucro. A gente fala que no longo prazo, o preço da ação acompanha o seu lucro. Se o lucro da empresa continuar crescendo, o preço, quanto ela vale, vai continuar também crescendo. No curto prazo, essa não é uma regra. No curto prazo, muita coisa pode acontecer e não necessariamente mudar o fundamento daquela empresa. Sim, tem aquele estudo que eles fizeram de curto e longo prazo, não sei se você chegou a ver, mas eles analisaram uma série de empresas. No curto prazo, em questão de meses, 1 ano, 2 anos, a chance de estar negativo é de 50%. Aí vai diminuindo muito, quer dizer, diminuindo muito a chance de estar negativa a carteira, até que a partir de 10 anos, então nas décadas analisadas anteriormente, a chance de estar negativa era menor do que 5%. Então, no longo prazo, por isso que a gente sempre fala que renda variável é para o longo prazo. Esquece curto prazo, esquece rentabilidade por agora. Exatamente. E
Na verdade, a gente queria mesmo que estacionasse a rentabilidade enquanto a Comprar gente sempre está o mesmo fazendo preço, os né? investimentos, enquanto a gente está fazendo os aportes para crescer o patrimônio e lá na frente empurrar para cima do que ficar subindo e a gente ficar feliz no curto prazo. Aí. No investimento, por contradição, é a única coisa que o pessoal fica feliz quando compra caro, o que é totalmente contraditório. Não Se faz você o vai, menor se sentido, você vai numa farmácia comprar minha insulina, eu sou diabético. Vai que você vai na farmácia comprar minha insulina, eu gostaria que ela tivesse barata. Sim. Que é o que todo consumidor, toda pessoa que está acumulando aquele ativo, né? Não deixa de ser um ativo. Tá, na renda variável não. A pessoa fica feliz quando sobe o preço e você compra com um preço muito mais caro. Isso é um pouco contraditório. Se a empresa mantém o mesmo fundamento, vamos fazer uma comparação, uma empresa e a insulina. Se a insulina faz a mesma coisa, se a empresa tem o mesmo fundamento, ganha o dinheiro da mesma forma, o lucro está acontecendo igual, não tem nada de diferente, é muito melhor você comprar por um preço mais barato. Agora, se a empresa perdeu o fundamento, a mesma coisa, se a insulina parou de funcionar, ela não está valendo nada, talvez nem o preço que ela está sendo negociada ali, mas porque ela perdeu o fundamento, Exatamente. não porque ela está só barata. A insulina estragou. Exato, é quando o investimento estraga. Só a título de comparação, então, a nossa carteira do Finanças Dominadas está com 16,34% de rentabilidade em comparação ao CDI, lembrando que a gente está com taxas de juros bastante elevadas no mundo todo, estava em 10,89%, então a gente está acima do CDI, e o Ibov está 10,40%, a gente também está acima do Ibov. Lembrando que nesse mês o Ibov subiu mais de 3%, então mesmo assim a carteira ainda está rentabilizando mais do que esses dois parâmetros, o CDI e o Ibovespa. A nossa carteira está atrelada mais ao Ibovespa, porque a maior parte da nossa carteira é renda variável. Então, quando o Ibovespa cai, a nossa carteira cai, só que em menor proporção. E esse que é o principal objetivo, não perder muito. Quando sobe, o Ibovespa normalmente sobe mais do que a gente. A gente sobe um pouquinho menos. Só que, no longo prazo, a gente caindo menos, a gente precisa subir menos para poder manter-se no positivo. Sim. E isso é muito interessante, porque se você cair 50%, você não tem que subir 50% para estar no 0 a 0. Você tem que subir 100%. Então, um dos principais meios de você acumular patrimônio no decorrer dos anos é perder o menos possível. Perder a menor quantidade de dinheiro possível, para quando você subir, você não ter que subir muito para chegar no 0 a 0 para começar a ganhar dinheiro. Exato. Então essa é uma das premissas que a gente colocou dentro da nossa carteira. A lei do Buffett. Isso. É a primeira regra do Buffett, né? Não perca dinheiro, e a segunda, não esqueça da primeira. Exato. Em relação a proventos, que é o que muita gente investe, e é até pensando que você vai montar uma carteira para se aposentar no futuro, proventos é importante porque patrimônio não paga conta. O que paga conta são dividendos. A gente não pensa muito em dividendo na hora de escolher o ativo hoje, porque a gente ainda está em fase de acúmulo de patrimônio. Então a gente deixaria de comprar, por exemplo, uma Apple, que multiplicou mais de 100 vezes, e a gente perderia essa multiplicação de patrimônio. Então a gente quer montar uma carteira diversificada, não focando somente em dividendo. Lembrando que essa é a nossa filosofia atual. Então, em 2022, desde de julho, quando a gente criou a carteira, a gente ganhou uma média de 67 aproximando, R$67 mensais de dividendo, e agora em 2023 a gente já está ganhando R$138 mensais. Totalizou, do início até agora, R$1.091. Ganhamos o primeiro plantão aí de dividendo. Já ganhamos o primeiro plantão de dividendo aí em menos de um ano, já é um valor considerável. A gente tem 58 mil, né, lembrando. Sim. Em relação a como que a nossa carteira está, lembrando que ela ainda não chegou no que a gente quer em relação à porcentagem de ativo. A gente ainda está construindo isso ao longo do tempo. A gente não consegue fazer isso muito rápido porque renda variável varia. Uhum. Então a gente tem que ir ajustando mês a mês em busca daquela meta que a gente colocou. Então hoje a gente está com 22% em renda fixa, metade em Tesouro Selic, metade em Tesouro IPCA para longo prazo. Está com 22% em fundos imobiliários. Nossa carteira de fundos imobiliários está dividida em papel, renda urbana, fundo de fundo, shopping, laje e logística. A gente tem 35% da carteira em papel,
a gente está com 53% em tijolo e 12% em FOF. Então, a nossa maior parte da nossa carteira. FOF, para quem não sabe, é fundo de fundos, Isso, né? FOF. Que é um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos de investimento imobiliário. Exato. Em relação a esse FOF, é até do Kizu, que Exato. segue a carteira recomendada de fundos imobiliários da Suno. Da Suno 30. Exato. Em relação a papel, a gente tem 4 fundos de papel. Tijolo, a gente diversifica um pouco mais, então a gente tem shopping, a gente tem laje corporativa e tem logística. Dentro do tijolo, a nossa maior porcentagem é em logística. Logística, para quem não entende, são aqueles galpões onde a maioria das empresas armazenam coisas. Isso é muito comum no setor de varejo. Como a internet começou a aumentar as suas vendas pela internet, então as empresas precisavam ter galpões espalhados para otimizar a entrega. Muita gente compra um produto, várias empresas, pode ser da Magazine, pode ser Via Varejo, Ponto Frio, qualquer coisa. Você compra e às vezes você recebe no mesmo dia. E essa logística só é possibilitada quando o galpão está próximo àquele local. Então tem muito fundo imobiliário que no raio de 30 km de São Paulo tem vários galpões. E aí a pessoa consegue entregar no mesmo dia. E isso o cliente fica feliz, a empresa consegue aumentar o número de vendas, porque o cliente está feliz, e isso gera muito valor para aquela empresa e, consequentemente, para o galpão que ela está. Uhum. Então esse é o racional da gente ter um pouquinho mais do setor logístico, em detrimento, por exemplo, do setor de laje corporativo, que a gente tem um pouquinho menos por conta do modelo híbrido que a gente está passando. O Covid-19 mostrou que muita empresa está conseguindo viver no modelo híbrido. Então, se está no modelo híbrido, alugam menos lajes, alugam menos escritórios para aquela empresa poder rodar. E aí acaba que a vacância, que é a porcentagem dos imóveis que estão sem alugar, acaba que a vacância subiu em muitas dessas lajes corporativas. Se a vacância sobe, o dividendo cai. Porque além dele não receber o aluguel, ele ainda tem que manter condomínio, luz, Sim. tem que manter aquele imóvel funcionando. E isso para o fundo imobiliário é muito ruim. Por isso que teve esse choque, né, ao longo desses últimos 18 meses. O fundo imobiliário, ele entra mais na nossa carteira, então, com a ideia da gente diversificar investindo em imóveis. Sim. Em todos esses setores que você acabou de citar. Então, tem a questão dos tijolos mesmo, que é diretamente nos imóveis, tem a questão dos papéis, que são dívidas desses imóveis. Então, a gente investe com o objetivo de estar atrelado com uma parte do nosso capital nesse mercado, que, querendo ou não, no Brasil é um belo de um mercado, que ao longo das últimas décadas foi muito bom. O mercado imobiliário é um mercado muito bom aqui no Brasil, e também ele acaba trazendo grande parte da rentabilidade que a gente tem mensal em relação a proventos, né? Sim. Que os fundos imobiliários, eles trazem ali os dividendos mensais, porque diferente das ações, os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir parte do lucro, parte grande do lucro, 95% por semestre do seu lucro, eles são obrigados a distribuir para os cotistas, enquanto as ações não são necessariamente. Você deu até o exemplo da Apple, que não distribuiu até uns anos aí atrás, ano passado, né, que eles decidiram distribuir uma bolada de uma vez, mas até então nunca tinha distribuído dividendos. Então, uma parte do nosso patrimônio está aí em fundos imobiliários com esses objetivos, e de estar diversificado e também ter uma rentabilidade ali, né? Isso, e lembrando que fundo imobiliário, ele é um pouco menos volátil que as ações, e normalmente é por onde o investidor começa na renda variável. Porque a pessoa sente que está ganhando alguma coisa. Ela compra o fundo imobiliário esse mês, no mês seguinte ela já vai receber o dividendo. Então isso gera uma tranquilidade no investidor, gera uma previsibilidade. Então ele entende mais. Fora que o brasileiro está acostumado a ter imóvel. Se você conversar com o seu tio, ele vai sempre falar para você comprar terra, para você comprar imóvel, para você comprar coisas físicas, para você poder rentabilizar e manter o seu dinheiro. Fundo imobiliário é uma forma de você fazer isso com pouco dinheiro e diversificar muito mais. Quando você compra um apartamento, quando você compra uma casa, você despende muito em questão de dinheiro, 500 mil, 1 milhão, 600 mil, para ter um imóvel. Então, às vezes, você imobiliza muito do seu patrimônio em uma coisa só. Com o fundo imobiliário, você consegue, com R$10, você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário que está extremamente diversificado. Exato. Então, isso é uma maneira muito mais tranquila de você poder investir, e você já no mês seguinte consegue ver
o seu dinheiro voltar. Sim. Mesmo que seja uma parte pequenininha, você consegue entender que aquilo realmente está te pagando. E aluguel é uma coisa concreta. Você está recebendo o aluguel daquilo, daquele espaço, daquele objetivo ali. Tirando fundo de papel. Fundo de papel é quando você investe numa dívida. É uma dívida imobiliária. Então, um fundo de papel tem vários CRIs, que são essas dívidas, em juros altos. E aí eu vou entrar um pouquinho numa parte mais técnica. Juros altos tendem a deixar a empresa menos lucrativa. Então, a empresa muitas das vezes começa a dar prejuízo no momento de juros altos, que é o momento que a gente está vivendo hoje. Então, fundo de papel, a gente tem fundos high yield e high grade. High yield é quando ele paga dividendos altos. E lembrando que a gente, talvez tenha sido a primeira frase que a gente falou, quando a gente recebe muita coisa, quer dizer que o risco associado àquele investimento também é mais alto. Então, em momentos como o que a gente está vivendo, esses fundos high yield, alguns estão recebendo muito calote. O que é o calote? Como ele investe em dívida, a pessoa precisa pagar aquela dívida. Calote é quando ela não consegue o dinheiro para pagar essa dívida. Se o fundo imobiliário não recebe aquele dinheiro, ele não paga dividendo. Repassa. E aí você, que é o acionista daquele fundo imobiliário, acaba não recebendo aquele dividendo. Então isso torna esse tipo de fundo um pouco mais volátil, esses fundos high yield. Ao contrário do fundo high grade. High grade são fundos menos arriscados. Como que eu considero um fundo menos arriscado? Porque ele investe em dívida de credores bons. Então, a dívida, vamos supor que eu seja uma empresa. Eu tenho uma dívida. Se eu for uma empresa lucrativa, se eu for uma empresa que continua funcionando, que meu produto continua sendo demandado, eu sou um bom credor. Faz um comparativo com o médico. Por que você acha que quando a gente forma, o gerente do banco vai lá e te oferece um monte de crédito? Porque a gente somos naturalmente bons credores. A gente costuma, historicamente, pagar as nossas dívidas. Só dá mais um plantãozinho, É só dar né? mais um plantãozinho. Então, é a mesma coisa com empresa. Boas empresas são boas credores. Então, isso faz ele ser high grade, que é um pouco mais seguro. São fundos imobiliários de papel um pouco mais seguros, que é onde a gente investe. A nossa parte de fundos de papel estão nesses fundos um pouco mais seguros, para a gente tentar diminuir a volatilidade. Seguindo a nossa carteira, 30% dela está no exterior. A gente acredita que o mercado americano é o mais desenvolvido, não tem jeito, nunca aposte contra a América. É uma frase bem conhecida no mercado, né, no mercado de investimento. Então a gente tem a pretensão de dolarizar a carteira. Todo mês a gente compra dólar. Não importa se ele subiu, não importa se ele caiu. O importante é ter a disciplina de comprar o dólar todos os meses. Por isso que a nossa carteira está com 30% lá fora. Outra coisa de característica da nossa carteira é que a gente investe lá fora via ETF. ETFs são... Eu ouvi uma vez uma expressão que eu gostei muito. Foi do Fábio, que ele trabalha no mercado financeiro também, que ele falou que são fundos de investimento que se comportam como ações. E eu achei esse conceito muito interessante, que é basicamente um índice. Então, um ETF tem empresas ou rates ou qualquer ativo dentro dele, como se fosse um fundo de investimento, só que ele é negociado em bolsa de valor. Então, ele tem uma liquidez muito interessante. Isso, né? A taxa de administração dele é mais baixa, lembrando que a gente está falando de ETF lá fora, ETFs americanos. A nossa estratégia, a gente não investe em ETF no Brasil, a gente investe em ETF só lá fora. Então ele consegue diversificar muito, a taxa de administração é pequena e dá menos dor de cabeça para a gente estudar. A gente consegue fazer escolhas mais inteligentes sem ter que ficar tentando fazer a escolha da ação perfeita, porque lá tem muito mais ativo do que a gente tem aqui. Considerando que a gente quer que a pessoa perca menos tempo na análise da própria carteira, essa é uma forma que a gente achou interessante de continuar os investimentos. Então, hoje a gente está com 13% em VOO, a gente tem o VEA também, que investe em países desenvolvidos, a gente tem o Nobel, NOBL, que é um ETF que investe em empresas de dividendo no exterior. A gente tem o TLT e o BIL, que são dois ETFs de renda fixa. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o racional dessas duas aquisições. O VO, que ele falou no começo, é um ETF que replica ali o S&P 500, né? Então pega as 500 principais empresas de lá.
e replica elas como se fosse comprando todas elas no Isso, mesmo balde. como se fosse um cestinho Isso. de ações e aí coloca o S&P ali dentro. E o S&P, foram feitos vários estudos, a cada 20 anos ele tem uma média de 10%, 9 e pouquinho, ao ano em dólar. Então é uma rentabilidade absurda para você só comprar o índice e deixar o tempo fazer o serviço dele. Por isso que muitos gestores perderam do índice, que é difícil de bater. Exatamente. Em ação, a gente não investe em ETF em ações no Brasil e elas representam 25% da nossa carteira. Não vou falar todas, mas vou falar as 3 maiores posições que a gente tem. E lembrando que a gente só tem uma small cap. Essa informação é interessante para a pergunta que a gente vai fazer no final. As nossas 3 principais posições é VEG, Klabin e Itaúsa. São as nossas 3 principais posições, sendo que a que mais rentabilizou foi VEG, com 53%. E a outra, que é a pergunta, é que se vocês imaginam qual que é a que mais caiu. Quem é a empresa que mais caiu desde que a gente comprou. E por racional, a gente consegue fazer um comparativo. Empresas grandes, mais lucrativas, são menos voláteis. Um Itaú, por exemplo, que é gigantesco, a chance dele crescer 10 vezes é muito baixa nos próximos 5 anos. É muito pequena. Agora, uma empresa de 600 milhões, a chance dela multiplicar por 10 vezes, existe essa possibilidade. Só que da mesma forma, ela pode cair também 10 vezes com muito mais facilidade do que o Itaú cairia. Que é o que mostrou na prática na nossa carteira. Exatamente. Então, que o que mais valorizou foi a VEG, que é uma empresa gigantesca. E quem mais caiu foi a Small Cap, que é a Kepler. Que é quem eu coloquei no exemplo aqui, que a gente colocou no aplicativo. Isso. É a única Small Cap da carteira. A gente dividiu aqui para tornar um pouco mais didático. A gente tem 9 setores dentro da nossa carteira, então a gente está diversificado em 9 setores, isso é uma diversificação muito interessante. Nenhum setor é muito concentrado e nenhuma empresa é muito concentrada, porque a gente prega pela diversificação. Setores cíclicos está em 26% da carteira de ação. Em relação à carteira global, ele representa apenas 6%. E Small Cap representa 5% da nossa carteira de ação, que é a Kepler. E o setor, a gente deixou o setor BEST, por quê? BEST é um acrônimo que o pessoal do Barsi utiliza para setores mais perenes, que eles acreditam. E como eles é o maior investidor pessoa física da Bolsa brasileira, todo mundo conhece ele. Então a gente deixou esse acrônimo para fazer uma alusão a eles e para mostrar que 50% da nossa carteira está nesses setores, porque são setores perenes, são setores que transmitem menor volatilidade. Por isso que a nossa volatilidade está um pouquinho menor, porque a gente tem fundo imobiliário, a gente tem renda fixa, a gente tem investimento no exterior, pouca coisa cíclica e pouco small cap, que normalmente é o que mais tem volatilidade. Da mesma forma que ela caiu 29%, ela poderia ter subido 1.000%. Então é um risco-retorno que vale a pena. Você tem um pedaço do seu patrimônio em algo mais arriscado que pode potencializar o seu rendimento e que se cair, não vai te machucar tanto, porque o resto da sua carteira está em alguma coisa mais segura, está em alguma coisa que vai subir. Isso que é o interessante. Você colocou aí, deu 5%, né? Que tá small cap na nossa carteira. Isso. Então pensa, tem 5% da nossa carteira que não, 5% da carteira de ações. Da carteira global é 1%. 1% da carteira global. Então da carteira inteira tem 1% que tá numa super arriscada, ultra arriscada. Por quê? Porque nossa carteira, ela é conservadoradamente moderada. Não dá pra falar que ela é toda conservadora, que tá 78% em renda variável, mas se você considerar que a parte de renda variável a gente tenta ser conservador, ela é uma carteira moderada. Não é uma carteira moderada. Moderadamente conservadora. E esse 1% caiu 29%, né? Caiu 30%. Então, mesmo uma empresa caindo 30%, que é uma bela de uma queda na nossa carteira, a gente perdeu o quê? 0,3%. Exato. Do todo. Então, é uma volatilidade muito baixa ali de queda, né? E nos outros a gente acabou ganhando dessa perda que tivemos nessa pequena porcentagem. Por isso que é legal você ter uma parte ali que pode ser que esporre para cima e 1% vira 5%, assim como pode ser que ela
zere. E se zerar, a gente perderia 1%. 1%. E tá tudo bem. Exato. Por isso que é legal a diversificação. Exato. Na parte de renda fixa, por exemplo, a gente também diversificou. Sim. Tem os investimentos de Tesouro Selic ali, que é para curto prazo, para ter uma reserva ali de oportunidade, alguma coisa assim. E isso é até interessante, porque a gente não está considerando reserva de emergência aqui. Exato. A reserva de Bem emergência colocado. para mim, reserva de emergência nem faz parte da nossa carteira de investimento. Do a meu gente também não faz, tem que eu ter não coloco. E não pode contar. Por quê? Vamos supor que, lembrando que reserva de emergência é um dinheiro que você separa com liquidez imediata, com uma rentabilidade de pelo menos 100% de CDI e que seja um local seguro. Por quê? Ela é feita para te tirar de imprevistos, te tirar de enrascada. Alguma coisa que fuja do normal, que você precisa gastar alguma coisa, você utiliza a sua reserva de emergência. Então ela não pode estar em renda variável, ela não pode estar com vencimentos longos, ela precisa estar na sua mão quando você precisar. Então vamos supor que um médico tenha um gasto de 10 mil reais. A gente considera interessante que ele tenha pelo menos 60 mil reais, que seriam 6 meses dos gastos mensais dele, nesse tipo de aplicação. Se ele está começando agora a investir, vamos supor que ele tenha 10 mil na carteira dele. Começou agora, tem 10 mil. Esses 60 mil em renda fixa, se você considerar como parte da sua carteira de investimento, vai destoar muito. A porcentagem vai ficar absurda em renda fixa. E isso diminui muito a eficácia do seu rebalanceamento. E por isso que a gente considera que esse dinheiro não faz parte da carteira de investimento para o longo prazo. É um patrimônio que você é obrigado a ter. A gente acha um risco absurdo você não ter reserva de emergência, e é tão importante que a gente considera até com um bolo separado, a gente não considera dentro da carteira. Eu concordo, eu também coloco de fora, tá lá, reserva de emergência é uma coisa, carteira de investimentos é outra. Tanto que a reserva de emergência ela é fixa, ela não aumenta. Ela só vai aumentar em caso da gente aumentar o patamar de vida. Igual você, por exemplo, aumentou o patamar de vida recentemente, e então você pode aumentar, você deve aumentar a sua reserva de emergência. Já aumentou? Foi bem de ouro para aumentar a reserva. Então, tem que aumentar a reserva de emergência quando você aumenta o patamar de vida. Então, você deu o exemplo do médico que gasta 10 mil por mês, tem a reserva dele de 60, a partir do momento que ele gasta 15, ele também vai precisar aumentar para 90 a reserva de emergência. Porque tem que seguir ali a quantidade de meses fixo e não necessariamente uma porcentagem da carteira. Então, eu também coloco a reserva de emergência fora. E aí, dentro da carteira de investimentos, tem também uma parte destinada à renda fixa. E para que serve a renda fixa dentro da nossa carteira? Primeiro ponto, para te trazer uma reserva de oportunidade ali. Então, você tem um dinheiro líquido, um dinheiro que está na sua mão teve uma oportunidade, eu tenho um dinheiro para aportar em renda variável, caso seja essa necessidade, caso seja essa a oportunidade do momento. E qual é a última oportunidade que você lembra que teve? A crise? A crise do Covid. Teve uma queda aí drástica no Covid que a gente percebeu, e quem tinha uma reserva de oportunidade interessante ali, foi aportando e conseguiu rentabilizar melhor a carteira. e diferente do caminho do que a maioria foi de começar a vender loucamente no desespero, né? Quem tem dinheiro na crise é rei. Exato. Consegue barganhar e consegue comprar ativos bons bem mais descontados. E outra parte da renda fixa que a gente tem na carteira está em títulos de IPCA+, que são focados aí para o longuíssimo prazo, né? Que é para sacar na hora que ele vencer, títulos 2035, 2045, que pegamos numa taxa consideravelmente boa para o Brasil, que era o IPCA mais 6,5%, 6,6% ao ano. Isso é uma taxa que já se mostrou que, historicamente, no Brasil vai bem. É claro que a gente tem a vista do retrovisor do carro, né? Mas do para-brisa dianteiro tá tudo embaçado. A gente sabe como foi o passado. Então, no histórico, a gente sabe que essa taxa é uma taxa positiva aí pro Brasil. Mas lá para frente pode acontecer algumas outras coisas que não cabem a nós saber. Então, a gente tem um controle disso. Esses investimentos são mais focados pro longo prazo na renda fixa. Então, nesse caso, não serviria para uma reserva de oportunidade. Pode até valorizar com uma marcação ao mercado, né? E a marcação ao mercado é se acontecer o inverso agora estou com umas taxas altas. Se acontecer o inverso no curto, médio prazo e essas taxas caírem, o nosso título ele vai valorizar mais do que ele valorizaria se tivesse mantido a mesma taxa nesse prazo. Então, a gente poderia vir a vender com marcação ao mercado positivo, tendo um lucro maior do que a gente esperava.
mas também vale a pena a gente olhar se no momento que acontecer isso, tem alguma outra oportunidade, que de nada adianta a gente vender com marcação ao mercado positivo e não saber o que fazer com o dinheiro, né? Lembrando que marcação a mercado são juros futuro, está mais relacionado à questão econômica do Brasil lá na frente. Então não tem tanta relação assim com o Tesouro Selic, com a taxa Selic. É só você pensar uma coisa assim, daqui a 10 anos o Brasil vai estar melhor ou pior do que estava antes. Se o Brasil melhorar, a chance da gente ganhar com marcação a mercado é maior. Se o Brasil piorar, a gente vai perder na marcação a mercado. É um raciocínio um pouco mais simples, mas que retrata muito bem. Quando o Brasil gasta menos, quando o Brasil arrecada mais, quando o Brasil diminui a inflação, quando o arcabouço fiscal é bom, essas taxas costumam diminuir. E quem comprou o título antes ganha dinheiro. E é o que está acontecendo agora, inclusive, na nossa carteira. A gente está ganhando um pouquinho de valorização. A gente não vendeu, não é o nosso objetivo nesse momento, a gente comprou pensando no longo prazo mesmo. E por enquanto a gente não vendeu nenhum ativo nem de renda fixa para poder fazer o rebalanceamento. Todo o rebalanceamento que a gente fez até agora foi a partir de aportes novos. A gente não vendeu nada, só comprou, que é o que a gente prega. Comprar, na maior parte das vezes, vender quando necessário, somente quando necessário. A gente teve, até na hora que eu fui ver a carteira, né, pra gente fazer esse bate-papo aqui, os nossos investimentos do Tesouro IPCA+, nos últimos meses, estava dando 3,3% ao mês de valorização pela marcação ao mercado. Então, uma renda fixa pagando isso é um pouco alto. Tá pagando mais que muita ação e muito fundo imobiliário, inclusive. Exatamente. Mas lembra, igual o Matheus falou, a gente pode tanto perder na marcação ao mercado, quanto ganhar na marcação ao mercado nesse curto e médio prazo. Mas se a gente deixar o título até o vencimento, a gente vai receber exatamente o que foi proposto na hora que a gente contratou. Por isso que ele serve para o longo prazo, tá? Esse título, ele primariamente serve para o longo prazo. Exatamente para isso. Chega lá na frente, quanto que foi a variação ali do IPCA, da inflação, mais essa porcentagem anual. Então é isso. E aí a gente queria bater um papo também em relação aos últimos meses, quais que foram nossos aportes. Não dá pra gente falar todos, porque a gente já tá 11 meses investindo. Falar sobre todos eles ia demandar muito tempo e não é o objetivo. Isso aí é só pra quem tá dentro do Finanças Dominadas. Que assiste essas lives mensais. Mas a gente queria falar um pouquinho dos últimos 2, 3 meses, o que a gente vem comprando, para a pessoa poder entender o racional e entender a forma que a gente pensa. Lembrando que a gente está hoje num momento de juros extremamente alto, não é só no Brasil. Há décadas os Estados Unidos não têm a taxa de juros que eles estão tendo agora. O Brasil está com taxa alta, a Europa está aumentando taxa. O Brasil é um dos países com juros real maior. Lembrando que juros real, você pega a taxa, diminui a inflação e aquilo é que você está ganhando de uma maneira real. Ou seja, o seu poder de compra está aumentando aquilo, considerando que os seus gastos vão acompanhar a inflação. E esse momento de juros alto, por qualquer forma que você vai fazer o valuation das ações, o preço dela cai. Porque a taxa que você utiliza de retorno está muito relacionada à taxa de juros. Então, quando a taxa sobe muito, o valor daquelas empresas cai naturalmente. Por isso que quando você vê a taxa subindo muito, o Ibovespa, o S&P tendem a cair. Pensando nisso, a gente tentou fazer aportes mais conservadores. Então, no exterior, a gente comprou BIL, que é uma renda fixa de curto prazo lá. No exterior? No exterior, é um ETF de renda fixa de 1 a 3 meses no exterior. Então, a gente vai pegar nos próximos meses essa taxa de juros alta. Então, a gente está basicamente sentando em caixa num ETF de renda fixa, pegando essa valorização. Por quê? Pensando no rebalanceamento, é interessante demais pegar essa taxa alta lá. E se essa taxa alta se mantiver, o mercado pode cair. Se o mercado cair e a gente sentado em caixa, a gente consegue comprar ativos bons mais barato. Não deixa de ser uma reserva de oportunidade. Não deixa de ser uma reserva de oportunidade em dólar. TLT é um outro ETF de renda fixa também americano, só que esse é para longo prazo, coisa de 20 anos. O racional desse aqui é um pouco mais especulativo. Ele é a menor parte da nossa carteira no exterior, pensando principalmente em marcação a mercado. Pensando que o juros está alto e esse juros não vai permanecer alto por muitos anos. Vai permanecer alto o tempo que for suficiente para controlar a inflação e a economia pode voltar a rodar.
A economia americana, ela acelera muito mais rápido do que a nossa. Isso é natural. Eles, quando tem uma crise, eles se recuperam dessa crise mais rápido do que o Brasil se recupera da crise, porque eles conseguem contratar gente mais rápido do que contratar mais gente, por conta da economia deles. Considerando que essa taxa de juros pode cair, a gente comprando juros longos, quando essa taxa cair, os juros longos tendem a se valorizar. E aí a gente poderia tanto ganhar em rentabilidade, quanto utilizar isso num futuro com marcação a mercado. Se não conseguir marcação a mercado, a gente consegue levar esse ETF para um pouco mais de tempo. E o terceiro ETF que a gente comprou nesses meses foi o VOO, que é basicamente estar seguindo o S&P, estar seguindo a economia americana, que, igual a gente falou, historicamente performa muito bem. Dos três que a gente comprou, a maior porcentagem foi Bill, pensando nesse curto prazo. TLT foi a menor porcentagem, VOO é o nosso maior porcentagem da carteira está em VOO, na carteira do exterior. Nas ações brasileiras, a gente foi um pouquinho mais ousado, porque a gente segurou em uma parte, que a gente vai falar que é renda fixa, que a gente comprou da renda fixa Selic. Então a gente segurou nosso pós-fixado, segurou nossa rentabilidade, e na ação a gente comprou algumas coisinhas que poderia valorizar. Qual o racional? A gente comprou Vale. Vale é uma empresa brasileira, extremamente eficiente naquilo que ela faz, minério. E se a gente pensar na economia mundial, a economia mundial está devagar. Se a economia mundial está devagar, tem pouca pessoa, pouca nação comprando minério de ferro. Se você está comprando pouco minério de ferro, a tendência é que o preço do minério caia. Se o preço cai, o quanto a Vale lucra também cai, porque ela vende esse tipo de ativo, esse tipo de commodity. Considerando que ela está caindo lucro, e ela caiu bastante nos últimos meses, a cotação, por conta desse racional, a gente acredita que a gente está entrando na Vale num excelente momento, porque quando a economia voltar a funcionar, quando a taxa de juros cair, quando a taxa do mundo de juros começar a cair, quando o mundo voltar a crescer economicamente, Vale é uma das que pode se aproveitar dessa subida e ser uma das primeiras empresas a destoar, a subir muito. Então a gente entende que é arriscado, a gente entende que é uma empresa arriscada, que ela pode continuar caindo nos próximos meses, mas a gente entende que num horizonte de um pouco de médio prazo, ela pode se valorizar e isso segurar um pouco a rentabilidade da nossa carteira, diminuindo a volatilidade no médio prazo. Esse é o principal racional. A outra empresa que a gente comprou foi Porto Seguro, que é uma das principais seguradoras daqui do Brasil, pensando que juros altos, seguradora ganha, porque a maior parte da rentabilidade de uma seguradora é estar com o caixa, porque como a seguradora ganha dinheiro, ela pega a mensalidade que a gente paga do seguro e torce para ninguém usar. Se ninguém usar, ela deixa aquele dinheiro em renda fixa, e a renda fixa está alta, então ela consegue rentabilizar muito aquele patrimônio que ela tem. E se ela conseguir diminuir a sinistralidade, ela vai rentabilizar ainda mais o caixa dela e vai rentabilizar mais o lucro. Então, em momentos desse tipo, Porto Seguro ou outra seguradora da sua escolha tende a valorizar ou tende a gerar resultados melhores. Vamos colocar assim. E a outra é Cosan, que é uma holding que tem algumas empresas dentro do seu guarda-chuva. Dentro dessas empresas tem a Raizen, a Rumo, a Compass, a Move e recentemente ela adquiriu uma parte de Vale também. Em fundos imobiliários, os nossos dois aportes foi pensando de uma maneira mais estrutural e macroeconômica. A gente comprou JSRE tem um mês e pouco e a título de comparação ele subiu 20% nesse um mês e pouco. Ele é um fundo de laje corporativo, um fundo de tijolo que estava extremamente descontado. É um fundo bom que estava descontado, por isso a gente fez esse aporte. Nesses um mês e meio, todos os fundos de tijolo subiram muito. Então, o aporte desse mês foi em PLCR11, que é um fundo de papel, maior parte dele indexado à inflação e que estava mais descontado. Então, eram bons credores com desconto atrelado à inflação. Então, a gente conseguiu segurar um pouco da nossa carteira à inflação. Então, se a inflação subir muito, a gente ganha. E o Brasil, historicamente, é um país de inflação. Inflações altas. Altas, exato. Então, a gente tenta segurar um pouquinho. E os outros aportes ficou tudo em Tesouro Selic, pensando em manter a 20% da carteira em renda fixa e pensando nessa reserva de oportunidade que a gente não sabe o dia de amanhã. O Ibovespa subiu muito esse mês, igual a gente falou, mais de 3%, só que a gente não sabe se ele vai manter essa subida ou se é só
um pulo da galinha morta. Dá um salto, sobe um pouquinho e depois cai para baixo. Tudo. Se cair, a gente está preparado para fazer bons investimentos e se continuar subindo, a gente já está posicionado em boas empresas que vai acompanhar também essa subida. Então é um cenário que se perder, a gente perde pouco e se subir, a gente consegue rentabilizar a nossa carteira e continuar fazendo parte do jogo, né? Que é o principal. Só lembrando que esses ativos todos que ele falou aí, a gente foi comprando ao longo dos últimos meses, não é algo tão recente assim também, tem alguns meses já. Então eles fazem sentido para cada época em específico, né? Então, dependendo do mês, a gente escolhe alguns ativos diferentes por causa da realidade daquele momento. Exato. E é claro que isso não é uma recomendação de compra jamais. Por quê? É uma realidade que a gente está trazendo aqui com algumas premissas pré-estabelecidas. A gente não sabe a cabeça de cada pessoa que está aí por trás das câmeras, então não tem como isso ser uma indicação de compra, de venda, de nada disso. E lembrando que é da nossa carteira. Tá? É da Inclusive nossa da carteira pessoal minha, eu não fiz essas compras, porque não fazia parte do racional da minha carteira pessoal. Essa é da estritamente carteira, específico. o Michael faz os aportes e a gente usa sempre análises de analistas certificados da Suno, da Bendorf, da BTG, para ter um racional por trás e ter as análises de especialistas junto com a gente. Isso. Então isso é uma coisa que eu deixo aqui bem claro para vocês, que não é nenhum tipo de indicação e tem um racional por trás. Esse racional por trás, a gente está trazendo um pouco aqui nessa live de hoje, nesse podcast que a gente está fazendo. Não está em live, né? Esse podcast que a gente está fazendo. Mas quem quiser ter acesso a essas lives mensais que a gente faz com a análise da carteira Finanças Dominadas, o racional por trás disso, assim como ter todo o nosso programa Finanças Dominadas, que é um programa de médico para médico, em que a gente mostra ali do básico, do zero, a pessoa não sabe o que é dinheiro, até ensina essa pessoa até aquele que já quer saber sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre ações no exterior, tudo que ele precisa saber sobre dinheiro e sobre investimentos, finanças e investimentos. E lembrando que um ponto muito importante é que a gente vive a mesma coisa que ele vive. A gente é médico e é de médico para médico. A gente sabe o que ele passa, a gente sabe as pegadinhas e as armadilhas que preparam, as arapucas que prepara pra gente. Então a gente ajuda não só na parte de investimentos, ajuda na parte de orçamento, ajuda na parte de mentalidade, tem todo o por trás de uma inteligência financeira, que isso é o principal pro médico, para que ele não perca dinheiro. Porque às vezes o que eu mais vejo é a pessoa ganha muito bem, ela é um excelente médico, ganha muito bem, só que ela não consegue se organizar, não tem a menor ideia de como ela gasta o dinheiro e toma decisões financeiras muito erradas. E às vezes ganha muito e ainda tem dívida, que não faz o menor sentido. E eles falam muitas vezes que também não tem muito tempo para se dedicar a isso. Por isso que a gente criou esse programa Finanças Dominadas. Em quantos minutos por semana que ele precisa? É 10 minutos por dia durante 6 semanas. Ele consegue ver o cerne, o grosso, o que ele é necessário para aprender sobre isso que a gente já comentou aqui. Tem os extras, tem as lives mensais de carteira, tem o grupo do WhatsApp com a gente ali para trocar ideia e tirar qualquer tipo de dúvida. A gente até fala, né? De domingo a domingo. A gente até fala, cara, você vai fazer um investimento, se sair algum respiro de dúvida, manda no grupo. A gente, junto com você, vai trocar as ideias ali e colocar tudo no certo e no errado. E se você quiser fazer parte do Finanças Dominadas, aqui embaixo do vídeo vai ter o link aí para assinar e preencher um formulário em que tem algumas perguntas e respostas, e a nossa equipe entra em contato com vocês para isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí sobre a carteira? Não. Então sempre falar tudo. Muito obrigado, Matheus, aí por apresentar essa carteira comigo hoje. Hoje não estamos com o Michael por aqui, roubamos a cena. Então, sigam nós nas redes sociais. O meu @é Renato Lopes Martim. Do Matheus é Mateus com TH, abreu.la. Meu nome é difícil. Siga o médico Michael também no Instagram. Segue a gente aqui, coloca para seguir no Med Podcast no YouTube. E a gente se vê no Spotify e nas demais plataformas que você possa estar assistindo esse podcast. Exatamente, mandou bem. Obrigado, Matheus. Até a próxima, pessoal. Com Deus.